Ele foi preso, torturado, suspenso pelos pulsos até os ombros deslocarem. Ficou 22 dias numa masmorra escura em Florença, e mesmo assim recusou confessar qualquer crime. Quando saiu, estava quebrado, sem emprego, sem dinheiro, exilado da cidade que amava. Foi nesse momento, na humilhação total, que ele escreveu o livro mais perigoso já produzido por um ser humano. Um livro tão ameaçador que o Papa mandou proibir. Tão poderoso que reis o leram em segredo. Tão atual que está na mesa de todo político, CEO e estrategista do mundo hoje. Esse livro se chama O Príncipe e o homem que escreveu se chama Nicolau Maquiavel. Para entender Maquiavel, você precisa entender a Itália do século XV. Não era um país, era um tabuleiro de xadrez. Dezenas de cidades, estado independentes, Florença, Veneza, Milão, Roma, cada uma governada por uma família poderosa, vivendo em alianças frágeis e guerras constantes. No centro desse tabuleiro estava Florença, controlada pela família mais rica e influente da época. Os Médici, banqueiros, mecenas, manipuladores. Eles financiavam artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, enquanto compravam papas e derrubavam governos. Foi nesse mundo que Nicolau Maquiavel nasceu em 1469. Filho de uma família modesta, mas culta, cresceu lendo os clássicos gregos e romanos, obcecado com uma pergunta que ninguém ainda tinha respondido direito: como o poder realmente funciona? Com 29 anos, Maquiavel conseguiu o que queria. Foi nomeado secretário da segunda chancelaria de Florença. Por 14 anos foi os olhos e ouvidos da República Florentina. Viajou pela Europa, negociou com reis, observou tiranos de perto. E foi numa dessas missões que ele conheceu o homem que se tornaria sua maior fonte de inspiração e horror: César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, um homem que usava charme, crueldade e traição como ferramentas de governo com a mesma naturalidade que outros usam palavras. Maquiavel passou meses observando César Borgia, viu como ele conquistava cidades, eliminava inimigos e mantinha o povo sob controle, alternando medo e generosidade. Ficou chocado e fascinado, tomou nota de tudo. Aquelas notas se tornariam o príncipe. Em 1512, tudo desmoronou. Os Médici voltaram ao poder em Florença, com o apoio do Papa. A República acabou. E Maquiavel, servidor da República, foi demitido, multado em 1000 florins de ouro e proibido de sair da Toscana. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1513, 2 jovens foram presos acusados de conspirar contra os Médici. Um deles deixou cair, sem querer, uma lista com nomes de possíveis aliados. O nome de Maquiavel estava lá. Ele foi preso na mesma hora e submetido ao estrapado, uma tortura onde os pulsos são amarrados às costas, presos a uma corda que passa pelo teto. A vítima é suspensa e solta bruscamente, até os ombros deslocarem. Maquiavel passou por isso várias vezes e não confessou nada, porque não havia nada a confessar. Ficou 22 dias na masmorra até ser solto por uma anistia geral. Liberto, Maquiavel foi para o exílio numa pequena propriedade no interior, sem cargo, sem prestígio, sem dinheiro. O homem que tinha negociado com reis estava trancado no campo, cercado de camponeses e galinhas. Mas toda a tarde ele trocava de roupa, vestia suas melhores roupas, as mesmas que usava nos palácios, entrava no escritório, abria os livros dos clássicos romanos e passava horas escrevendo. Em uma carta famosa para um amigo, ele explicou: entro no mundo antigo, ali sou bem recebido. Me alimento do alimento que é meu por direito. Por 4 horas esqueço todo o tédio. Não temo a pobreza, não me aterra a morte. Foi ali, naquele exílio amargo, que em menos de um ano ele escreveu O Príncipe, um livro dedicado aos Médici, os mesmos que o tinham destruído, na esperança desesperada de conseguir o emprego. Os Médici nunca responderam. É possível que nunca tenham lido. O Príncipe só foi publicado em 1532,
5 anos depois da morte de Maquiavel, e imediatamente causou escândalo. Por quê? Porque Maquiavel fez algo que ninguém tinha feito antes. Escreveu sobre o poder, como ele realmente é, e não como deveria ser. Antes dele, todos os livros sobre governantes diziam a mesma coisa. Seja bom, seja justo, seja cristão. Maquiavel disse: isso é bonito, mas não funciona. É melhor ser temido do que amado. Se não puder ser os dois, o príncipe deve saber usar tanto o leão quanto a raposa. O leão para assustar os lobos, a raposa para reconhecer as armadilhas. Os fins justificam os meios. A igreja entrou em pânico. O livro foi colocado no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos pelo Vaticano, o que paradoxalmente fez todo mundo querer ler. Catarina de Médici carregava o príncipe consigo. Napoleão anotou nas margens do seu exemplar, e CEOs do mundo inteiro o usavam como manual de liderança até hoje. 3 ideias de Maquiavel que continuam mais verdadeiras do que nunca. Primeira, todo mundo vê o que você parece ser. Poucos percebem o que você realmente é. No mundo de hoje, imagem ainda é poder. Segunda, o príncipe que depende apenas da sorte se arruína quando ela muda. Construa suas próprias fundações. Nenhuma estratégia sobrevive sem estrutura. Terceira, é mais seguro ser temido do que amado, mas nunca ser odiado. A linha entre respeito e repúdio é fina. Cruzá-la destrói qualquer líder. Depois de tudo isso, você precisa ler O Príncipe. Não porque você concorda com tudo que Maquiavel disse, mas porque entender como o poder funciona de verdade é a única forma de não ser manipulado por quem já leu esse livro. São menos de 100 páginas, uma tarde de leitura, mas é o tipo de texto que você vai citar pelo resto da vida. Deixei o link direto para a melhor edição em português na Amazon, na descrição. É uma edição comentada com contexto histórico, vale cada centavo. O link está logo abaixo. Maquiavel morreu em 1527, pobre e ignorado, sem conseguir o emprego que tanto queria. Nunca soube que seu livro mudaria o mundo. Deixe um like se gostou. Deixe um like se chegou até aqui. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo e me fala nos comentários. Você acha que Maquiavel estava certo ou era cínico demais?